Olá, meu nome é Matheus e hoje eu vou apresentar o trabalho Sistema de Sensoriamento Subaquático usando o AUV, uma análise de desempenho. Começando pela introdução, a gente sabe que os oceanos cobrem aproximadamente 75% da superfície da Terra, mas ainda assim eles são pouco explorados em telecomunicações. Mas conhecer esse ambiente subaquático e implementar um sistema de comunicação que seja eficaz é de extrema importância, porque torna possível diversas atividades, como alertas de desastres marítimos, descobertas de fontes de medicamentos, alimentos e recursos energéticos, entre outras aplicações. Na implementação de sistemas desse tipo, pode-se ter comunicação sem fio entre diversos tipos de dispositivos. Por exemplo, tem os sensores fixos, existem as estações na superfície da água e, entre outros, tem o veículo autônomo submarino, que é o foco desse trabalho. Então, falando um pouco mais sobre os veículos autônomos submarinos, eles têm um papel muito importante, pois eles são controlados por sistemas embarcados. Então, ele vai possuir aí um melhor custo-benefício do que aqueles que são controlados por humanos, seja de forma presencial ou remota. E além disso, devido à sua mobilidade e também a possibilidade de acoplar sensores ao veículo, ele se torna um facilitador nessa exploração subaquática. Mas uma limitação que esses veículos têm é o consumo energético, porque eles são equipados com baterias convencionais, como aquelas que tem em notebook e smartphones. Bom, dito isso, o objetivo desse trabalho é fornecer uma análise de desempenho focada no consumo energético, e nisso vamos utilizar 3 modelos de AUV e em 2 cenários distintos. Bom, aqui na parte de modelagem do sistema, a gente utilizou o simulador NS3, por se tratar de um software open source e com a comunidade bem ativa, e também um simulador feito para fins didáticos e de pesquisa. O módulo utilizado foi o WAN, que ele vai trazer a parte de redes acústicas subaquáticas, e foi integrado com o módulo AUV, que traz em si a possibilidade de utilizar os veículos autônomos subaquáticos. Os parâmetros do sistema, a gente trouxe aqui os principais: o canal One Prop Model Torp, que vai implementar o multipercurso para um perfil de potência e atraso. Os modelos do AUV utilizados foram o Sea Glider, o Remus e o Typhon. Tipo de modulação FHFSK, o protocolo MAC Aloha, protocolo de rede IPv4, o de transporte UDP. O tamanho dos pacotes foram de 29 bytes. Tempo de simulação foi de 1 dia. E para garantir a confiabilidade estatística foram feitas 100 repetições. Bom, aqui nos cenários de simulação foram escolhidas 2 situações. A primeira ela é baseada no artigo prototipando veículos autônomos submarinos usando NS3, e ela é focada no deslocamento vertical. Já o segundo foi pensado pelos autores do artigo e é focado no deslocamento horizontal do AUV. Sobre a trajetória do AUV, vale salientar que nessas simulações a gente escolhe os pontos inicial, intermediário e final, de modo a forçar o AUV a fazer esse tipo de deslocamento. Mas isso não quer dizer que o AUV vá realizar uma trajetória retilínea de um ponto a outro. Cada AUV vai ter a sua trajetória de acordo com as suas limitações de movimentação. Por exemplo, aqui no cenário 1, o AUV ele começa aqui submerso a uma profundidade de 100 metros, e ele vai emergir para a superfície e depois vai submergir para a sua profundidade inicial.
Como eu falei, aqui a gente usou uma seta para representar esse deslocamento, mas cada UV vai realizar sua trajetória. O Sea Glide, por exemplo, ele realiza essa subida e descida fazendo movimentos de dentes de serra e não de forma retilínea. Bom, sobre a simulação em si, a profundidade, como já falei, é de 100 metros e o que vai mudar a cada simulação é a distância do AUV para a SYNC. Então, uma vez com 10 metros, outra com 100 metros, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 5.000 metros de distância. Bom, aqui no cenário 2, o foco é o deslocamento horizontal. Então, o AUV vai ter sua posição inicial aqui alinhada com a SYNC e vai se deslocar até 1.000 metros à direita dessa posição inicial. O que vai variar na simulação é a distância vertical do AUV para a SYNC, começando primeiramente com a distância de 10 metros, depois 25, depois 50, 75 e 100 metros. Agora na parte de resultados, começando pelo cenário 1, analisando apenas o consumo de navegação, a gente pode perceber que o Sea Glide obteve aqui um desempenho bem superior aos outros dois modelos, com apenas 0,16 joules de consumo. O Typhon sendo de segundo melhor desempenho com 16,2 kJ e o Remus foi o que pior se adaptou ao cenário com 27,82 kJ. Isso para navegação. Analisando o modem, a gente vê que o Sea Glide e o Remus obtiveram o mesmo consumo de 1,13 MJ e o Typhon se saiu melhor obtendo 1,1 MJ. Então, apesar de na navegação o Typhon não ter sido o melhor, ao analisar a soma do consumo de navegação e modem, a gente percebe que o Typhon obteve melhor desempenho do que os outros dois AUVs. Vale salientar que nas simulações percebeu-se que a partir desse ponto de 4.000 metros de distância, o AUV perde comunicação com a SYNC, devido ao aumento das perdas de propagação. E é por isso que no ponto de 5.000 metros ocorre essa queda no consumo de energia, porque o modem passa a ficar no estado de menor consumo energético. Bom, aqui no cenário 2, se a gente analisar o consumo de navegação, a gente percebe que o Sea Glide foi o que teve melhor desempenho mais uma vez, com 23,6 joules, seguido do Typhon com 117,9 joules, e o que pior se adaptou foi o Remus com 166 kJ. Já o modem, dessa vez o consumo foi igual para todos os modelos, e se analisarmos a soma de navegação e modem, a gente vê que o Sea Glide e o Typhon vão ficar com consumo de 1,21 MJ e o Remus vai ficar com consumo em torno de 1,38 MJ. Bom, a partir desses resultados e considerando o consumo energético, pode-se concluir que o Typhon ele é recomendado para situações semelhantes ao cenário 1 e também ele junto com o Glide se adaptou bem ao cenário 2. Já o Remus não obteve bom desempenho em nenhum dos casos e ele pode ser recomendado para situações que não exijam deslocamentos frequentes. Além disso, ficou evidente a importância da adaptação de determinado modelo a determinado cenário. Se a gente analisar aqui as duas tabelas, essa do cenário 1 e essa do cenário 2, a gente pode perceber que o Sea Glide e o Remus tiveram um aumento no consumo do cenário 1 para o cenário 2. O Sea Glide saindo de 0,16 joules para 23,6 joules e o Remus de 27,8 kJ para 166 kJ. Enquanto que o Typhon, ao invés de aumentar o consumo, ele diminuiu, saindo de 16,2 kJ
para 117 joules.